Já resolvemos os itens 1 e 2, agora vamos para o item 3, terceiro item, tá? Lembrando que a função a ser considerada é a mesma função lá do enunciado, tá? F de x é igual a menos x ao quadrado mais bx mais 5. Essa é a função que a gente vai considerar, tá bom? No item ele fala pra gente o seguinte: existem exatamente dois valores distintos de x para os quais f de x é igual a zero, vírgula, qualquer que seja o valor de b. Tá? Vamos interpretar isso aí. Se ele está falando para a gente o seguinte, ó, existem exatamente dois valores distintos de x, tá? Para os quais f de x é igual a zero. Quando ele fala f de x é igual a zero, lembra, o que é colocar a função igual a zero? Que ele está falando das raízes dessa função. Tá bom? Então, ele diz para a gente o seguinte: existem exatamente dois valores, ou seja, x1 e x2 distintos, tá? Sempre vai existir dois valores para qualquer valor de b. É isso que ele está perguntando, tá? Essa, então, é a pergunta que a gente precisa responder. Lembra, lá em aula a gente aprendeu o seguinte: o que fala para mim a quantidade de raízes de uma função? Né? O que a gente pode analisar para determinar a quantidade de raízes numa função quadrática? Lembra, só olhar para o discriminante. Né? A gente tem três casos. Se o delta é positivo, então nós vamos ter raízes distintas, x1 diferente de x2. Né? Segundo caso, se delta é igual a zero, nós temos que as raízes coincidem, x1 é igual a x2. Tudo bem? E se o delta é menor que zero, nós vimos que não existem raízes reais. Então, ora, de acordo com a questão, a gente precisa determinar aí o valor de b para o qual a gente vai ter duas raízes distintas. Isso acontece quando eu tenho delta maior que zero. Vamos calcular o delta dessa função, então. Tá? Lembra, fórmula do delta, qual é? Do discriminante, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores, nós vamos ter delta é igual. Quem é o b dessa função? Ou seja, qual o valor que acompanha o x? É b. Então, nós vamos ter b ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é a? Menos 1 vezes o c. Quem é c? 5. Então, o delta dessa função vai ser b ao quadrado. Ó, sinais iguais aqui na multiplicação vai dar mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 5 dá 20. Então, o delta dessa função é esse valor. Para que aconteça o que ele está falando, para que a gente tenha dois valores distintos para o qual f de x é igual a zero, a gente tem que ter o delta positivo. O delta tem que ser maior que zero. Né? A pergunta que ele faz é: sempre vão existir esses dois valores, qualquer que seja o valor de b? Tá? Vamos analisar aqui o seguinte: para que eu tenha duas raízes distintas, eu preciso ter esse delta, esse discriminante positivo. Agora a gente para e pensa: será que qualquer valor que eu colocar aqui no b ao quadrado mais 20 sempre vai ser um número positivo? Ora, só testar. Se eu pego um número positivo e coloco aqui, sei lá, digamos 2, isso vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 20, 24. Opa, número positivo. Então, eu vou ter dois números distintos, x1 e x2, para o qual f de x é igual a zero. Opa, então vai dar certo, vai ser positivo. Tudo bem se eu pegar b igual a zero? Se eu pegar b igual a zero, esse termo some. Ok? Isso vai sobrar 20. 20 é um número positivo? Opa, então também vai dar certo. Se eu pegar um número negativo, como é que fica? Menos 10, por exemplo. Menos 10 ao quadrado, né? Menos 10 ao quadrado vai mais 20. O que a gente vai ter? Menos 10 ao quadrado é 100. 100 mais 20, 120, que também é um número positivo. Então, para qualquer número que eu colocar no lugar do b, a gente sempre vai ter o discriminante positivo, ou seja, nós sempre vamos ter dois valores distintos para x, x1 diferente de x2, tal que f de x é igual a zero. Então, esse item aí, pessoal, ó, esse item tá certinho, ok? Certinho, acredita nele, tá? O que nós fizemos em sala? Nós calculamos essas raízes e analisamos as raízes, né? Nós calculamos essas raízes aí utilizando a FREC, né? Menos b
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Aí nós chegamos ao seguinte, ó, que o x', o x1 vai ser menos b, mais raiz de b ao quadrado mais 20, sobre 2 vezes a dá menos 2, né? Uma raiz vai ser essa, e a outra raiz é só pegar o oposto aqui, ó, menos de b ao quadrado mais 20, tudo bem? Sobre menos 2. Essas aí vão ser as duas raízes, tá bom? Analisando aqui o discriminante, para a gente fica mais simples, tá bom?